Insights, o podcast do Bradesco. O brasileiro especificamente sempre teve uma relevância grande na aquisição de imóveis, principalmente na Flórida e em alguns outros lugares dos Estados Unidos. Mas na Flórida, para vocês terem uma ideia, os brasileiros hoje são, do ponto de vista dos estrangeiros, o segundo maior grupo de investidores internacionais. No ano passado, investindo 1,4 bilhões de dólares para comprar imóveis no estado da Flórida. Durante o processo, assim como aqui no Brasil, é muito importante entender os aspectos sucessórios, né, e os aspectos fiscais da compra desse ativo no exterior. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Você já pensou em investir em imóveis nos Estados Unidos? Sabe quais são os caminhos e desafios? O cenário atual traz oportunidades para esses investimentos. Para responder a essas e outras perguntas, eu tenho o prazer de receber hoje no Insights o Maurício Farias, Head do Bradesco Global Private Bank em Miami. Maurício, bem-vindo ao Insights. Obrigado, Pri. Obrigado pela oportunidade. Esse assunto é bastante pertinente para esse momento de uma mudança no ciclo de taxas de juros globais e o real estate, né, é sempre uma alternativa de investimento importante. Sem dúvida, vamos falar muito sobre isso. Quem está conosco para essa conversa também é Kleber Temple, meu colega banker do Bradesco Global Private Bank aqui no Brasil. Kleber, obrigada pela sua participação aqui no Insights. Obrigado, Priscila, pelo convite. Maurício, prazer estar aqui com vocês. Vai ser muito produtivo esse bate-papo. Maurício, começando por você já deu um spoiler aqui do momento de cenário econômico, né, do ciclo de juros nos Estados Unidos. E o que eu queria começar te perguntando é um bom negócio investir em imóveis nos Estados Unidos? Como é que anda esse mercado, né? Qual que é o volume, vamos dizer assim, o tamanho desse mercado e a representatividade de brasileiros, né? A gente vê um interesse crescente dos brasileiros em adquirir imóveis no exterior, principalmente nos Estados Unidos. E para qual finalidade eles compram esses imóveis? É para realmente fazer uma saída e residir nos Estados Unidos? Ou também tem muita gente comprando como investimento? Pri, então, acho que aqui são alguns aspectos, né? Tijolo, real estate, em geral, é parte do portfólio de investimento dos nossos clientes, né? No Brasil. E fora do Brasil, ele passa a ser uma alternativa também interessante de investimentos, né? O brasileiro, especificamente, sempre teve uma relevância grande na aquisição de imóveis, principalmente na Flórida e em alguns outros lugares dos Estados Unidos. Mas na Flórida, para vocês terem uma ideia, os brasileiros hoje são, do ponto de vista dos estrangeiros, o segundo maior grupo de investidores internacionais. No ano passado, investindo 1,4 bilhões de dólares para comprar imóveis no estado da Flórida. Né? E esses imóveis são comprados com três intenções. Né? A primeira é uma intenção de ter uma casa de veraneio, e é 1/3 basicamente desse grupo de investidores. O outro terço são investidores que compram para investir, aluguel, né? E é mais 1/3, e o outro terço, mais ou menos, são pessoas que vão residir efetivamente na Flórida. Uhum. E como é que é esse processo de aquisição do imóvel, né? Por exemplo, um brasileiro que não é residente nos Estados Unidos, não tem green card, como esse investidor faz para comprar um imóvel nos Estados Unidos? Qual que é o processo padrão em relação ao pagamento? Ele precisa necessariamente ter uma conta bancária nos Estados Unidos? Sim, o mercado americano ele é orientado para tentar atrair ao máximo investidores internacionais, inclusive para a classe de ativos de real estate. Então, portanto, sim, investidores internacionais podem comprar. Existe um processo para isso, e aí o Bradesco Bank, né, acho que só fazendo uma parte aqui, o veículo, o banco que o Bradesco comprou no exterior no final da década passada, ele era um banco especializado e o principal player no mercado de hipotecas de mortgage para latinos na Flórida
nos últimos quase 50 anos. Então, hoje a gente está super bem posicionado, sendo um banco americano de dono brasileiro lá fora, que traz todo esse expertise para um produto que não é um produto trivial, né, que tem um processo de execução delicado, como é aqui no Brasil, você comprar um imóvel financiado, mas o fato de sermos um banco brasileiro, de nos comunicarmos de uma maneira mais fácil com brasileiros, a gente tem como pegar na mão dos clientes e caminhar caminhar ao longo desse processo para o financiamento. Então, a gente acompanha o cliente desde vamos dizer, da seleção do imóvel, né, da identificação ali da oportunidade, em todas as etapas de documentação, abertura de conta, financiamento. Então, Pri, assim como no Brasil, esse processo passa por você naturalmente ter documentação dos indivíduos ou dos veículos que vão comprar os ativos no exterior, né? Uma parte muito importante do processo e que cria problema para os investidores estrangeiros é o fato da necessidade de ter uma carta de um banco, uma carta de referência, uma carta que mostra que esse cliente tem condições de pagar pelo imóvel. Então, isso é muito importante para o vendedor. E nós temos condição de prover essa carta para os clientes e depois participar do processo todo de estruturação do financiamento, que passa por fazer uma avaliação do imóvel, entender quantos % do imóvel pode ser financiado e aí oferecer todas as alternativas de estruturação do financiamento que a gente tem. Maurício, aproveitando, uma vez que a pessoa toma a decisão de investir no imóvel nos Estados Unidos, o que ele precisa levar em conta para fazer esse processo todo? Naturalmente, a decisão de investimento, ela passa por... A gente sabe que imóvel, real estate, é um business de location, então ele tem que entender aonde ele está comprando, lá no estado da Flórida ou em qualquer lugar dos Estados Unidos, que ele decida fazer a aquisição. E isso é relevante para nós que vamos fazer o financiamento também, né, porque o imóvel fica como garantia. Mas durante o processo, assim como aqui no Brasil, é muito importante entender os aspectos sucessórios, né, e os aspectos fiscais da compra desse ativo no exterior. Perfeito. Passando um pouquinho agora para a atualidade, como é que está o cenário de hipoteca no mercado americano nesse ano de 2024? O cenário de hipoteca nos Estados Unidos, assim como vários outros países que aumentaram bastante as taxas de juros nesse último ciclo pós-pandemia, sofreu. Naturalmente, os custos saíram lá da casa de 2,5%, 3% ao ano, há 2, 3 anos atrás, para 7%, às vezes um pouco mais do que 7%, mais recentemente. Elas começaram a cair, porque a gente começa a entrar num provável ciclo de redução de juros globais, né? E isso impacta naturalmente, né, o volume de operações imobiliárias com mortgage, porque o custo financeiro fica muito mais alto. Maurício, queria entender aqui um pouco de quais são as vantagens de se financiar um imóvel, né? De fazer essa compra financiada, fazer esse mortgage, essa hipoteca, né? E quais ativos são dados em garantia? A gente entende que o próprio imóvel é a garantia desse financiamento, mas existem outras garantias possíveis para o investidor se descapitalizar o mínimo possível? Pri, essa pergunta ela é super pertinente, porque quando a gente faz um raio-x de como esses brasileiros estão comprando os imóveis, especialmente lá no estado da Flórida, a gente percebe que 50% das compras são feitas com cash, né? E quando a gente olha no sul da Flórida, que é ali a parte de Miami-Dade, Fort Lauderdale e West Palm Beach, isso pula para 75%. Né? E me parece muito alto. Quando você fala cash, é pagamento à vista? Pagamento em dinheiro, né? Então, isso mostra a enorme oportunidade que existe, né, no mercado para que esses indivíduos entendam que tem alternativas, né? Acho que a alternativa que a gente está debatendo aqui, que é o mortgage, é o financiamento imobiliário como é no Brasil, né? Operações de longuíssimo prazo, até 30 anos, com preços... compatíveis, né, com o financiamento desse tipo de ativo.
E tem também alternativas da gente compor o mortgage, que financia normalmente ao redor de 65% do valor do imóvel, com um outro financiamento que é feito com base no portfólio de investimentos que esses clientes de private têm conosco lá fora. Ou seja, mesmo a entrada desses 35% que o investidor daria, ele pode também se alavancar em cima de uma carteira de investimentos? Ele pode. Esses recursos dos nossos clientes de private que estão lá fora, eles normalmente são recursos de longuíssimo prazo, né? Os instrumentos de investimento no exterior já são instrumentos de longo prazo, né? Esse recurso vai ficar aplicado por muito tempo e ele pode ser uma garantia adicional para cobrir essa entrada, né? Ou essa parte não coberta pelo tijolo ou pela terra. E aí você pode fazer um financiamento onde você tem modalidades, né? Mas uma delas você pagaria os juros, né, periódicos, mas amortizaria o principal ao final do financiamento, ou seja, você tem uma otimização aí no sentido do investidor não se descapitalizar tanto, né? Então, o mercado americano, ainda mais do que o brasileiro, dá várias alternativas de estruturação de mortgage, né? São todas, ou podem ser todas de prazo muito longo, 15, 30 anos, com taxas pré-fixadas. Tem alternativas de você colocar resets de preço, né, de taxa, rever os preços e as taxas em 3, 5 ou 7 anos. Tem alternativas de você fazer só o interest only, que eles chamam, que é pagar só juros ao longo de um período, para que você tenha benefícios, principalmente quando é um imóvel para aluguel, para investimento. Mas, enfim, tem uma infinidade de alternativas e de estruturas. Nós conseguimos oferecer todas, fazemos isso já há décadas, né? Então, acho que o importante é entender quais são essas alternativas e qual se encaixa melhor para a situação de cada família, né? Legal. Bom, e a gente sabe que o investimento em tijolo, como você chamou, está intimamente ligado ao cenário de juros, ou na verdade, inversamente, né, correlacionado com o cenário atual de juros. Tem um represamento muito grande de negociações nesses últimos 2 anos em função desse aspecto da taxa de juros está muito elevada. Agora, especificamente lá para a Flórida, tem algumas outras coisas que estão acontecendo nos últimos poucos anos que estão impactando bastante o custo total de você carregar um imóvel na Flórida, por exemplo, né? Então, em função de eventos climáticos, da queda de um prédio recente aí nos últimos anos ali na área de Surfside, o que aconteceu é que o seguro que você é obrigado a ter no imóvel, principalmente quando você financia esse imóvel, encareceu bastante de lá para cá, significativamente. E o outro aspecto é que, em função dessa situação e outras várias, na costa oeste, com esses eventos climáticos, fizeram com que o próprio governo, né, do estado da Flórida soltasse regulamentações ligadas ao fato dos imóveis mais antigos se obrigarem a fazer assessments nesses imóveis para ter certeza que eles estão em ordem, e isso gera um custo adicional na manutenção muito alto, né, e que impacta o custo total de manter um imóvel no exterior. É que todo ano a gente sabe que tem ali a temporada de furacões, né? Então isso coloca um fator de sinistralidade maior ali nos requisitos de seguros. Exato. Que esses imóveis precisam ser resistentes, né, aos furacões. Não, isso é super frequente e é comum lá, mas acho que em geral foi natural ao longo das últimas décadas que os imóveis não dessem tanta atenção para a importância de atualizar, né, e entender que as estruturas são seguras, e isso está sendo um ponto relevante agora no preço desses imóveis, inclusive ou principalmente os mais antigos. Uhum. E Maurício, quando a gente pensa em destino nos Estados Unidos, o brasileiro ele gosta muito de Flórida, Nova York, mas a gente sabe também que tem outras localidades que a gente financia, como o estado do Texas, Washington DC, mesmo Boston. Quais são os destinos mais procurados pelos brasileiros na hora de pensar em adquirir um imóvel nos Estados Unidos? Bom, a Flórida, sem dúvida nenhuma, é o principal, disparado pelos números que eu comentei aqui, né? Agora, qualquer destino que o brasileiro tem interesse, e esses são alguns deles, né?
então principalmente Boston, Colorado, DC, não Washington, mas DC especificamente, e Texas, são lugares onde a gente já fez operações com vários clientes ao longo dos últimos anos. E a procura normalmente é para imóvel residencial ou também tem procura para imóvel comercial nesses destinos? Então, nós conseguimos fazer lá financiamento de imóvel residencial, que talvez seja o mais trivial, mas nós fazemos comercial, galpões logísticos, terra, algumas incorporações. Mas o grosso, principalmente fora da Flórida, são imóveis residenciais. Legal. Bom, a gente falou aqui de alguns destinos, mas a Flórida continua sendo ali o destino preferido pelos brasileiros, principalmente Miami e Orlando. Mas a gente viu também nos últimos anos outros motivos que fizeram a Flórida, de certa forma, se tornar mais atraente do ponto de vista de alguns subsídios que atraíram muitas empresas, né? A sede de muitas empresas, e isso obviamente teve um impacto ali na procura e na valorização dos imóveis, né, Maurício? Sim, a Flórida para o brasileiro, até eu que estou morando lá há uns 3 anos, é impressionante como é fácil, né, porque ela é muito próxima do Brasil, tem o aspecto da língua, né, é fácil lá de se virar, não necessariamente precisa saber inglês profundamente. Às vezes o espanhol é mais importante que o inglês lá, né? Certamente o espanhol é mais importante que o inglês. É um lugar que tem um clima maravilhoso, então o lifestyle lá, sobre o aspecto do clima, é um dos melhores do mundo. Praias maravilhosas. Talvez, praias maravilhosas. E mais recentemente, depois da pandemia, quando muita gente da costa oeste dos Estados Unidos e da região de Nova York migraram para Miami, eu fiz exatamente isso, muitas empresas decidiram começar a migrar para lá. Então tem empresas muito relevantes que estão incorporando agora na Flórida, e isso está atraindo uma base de compradores que não era tão relevante no passado, que são famílias de executivos que têm que migrar com essas companhias, né? E isso tem gerado uma demanda muito grande e vai continuar nos próximos anos sendo uma demanda adicional importante. Maurício, você comentou um pouquinho, já que o seguro acabou encarecendo bastante recentemente as taxas de financiamento. Que outros fatores precisam ser levados em consideração na hora de adquirir um imóvel? Quais são os riscos associados? O que precisa ser pensado antes de fazer uma aquisição como essa? Acho que dos principais fatores são como vai comprar, né? Se vai comprar com cash ou se vai pelo menos estudar as alternativas de financiamento, que a gente comentou há pouco, e nós podemos ajudar bastante com isso. E os outros 2 aspectos são o aspecto sucessório, né? Então, investidores estrangeiros que têm ativos de raiz americana ou que têm algum, né, de Estados Unidos, quando tem um evento de sucessão, existe uma tributação que é feita bastante pesada em cima do valor dos ativos. Nos Estados Unidos mesmo. Nos Estados Unidos, então não é nem a valorização do ativo, e sim o valor do próprio ativo. Então, tem que ser bem pensado qual vai ser a estruturação para a compra do ativo. E o segundo, também super relevante, é o aspecto fiscal, né? Existe um aspecto fiscal de como você vai montar a estruturação da compra do ativo, como é que isso impacta fiscalmente as famílias aqui no Brasil. Maurício, a gente falou aqui da importância, né, do ativo imobiliário na composição do patrimônio das famílias, mas a gente sabe que não precisa ser necessariamente a compra de tijolo, né? Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, você tem ativos negociados, né? Nos Estados Unidos são chamados de REITs, que seriam mais próximo aqui dos nossos fundos imobiliários, né? Então, essa é uma opção também de investimento para quem não quer imobilizar ou concentrar muito investimento num determinado imóvel. Você, através de um REIT, né, de um fundo imobiliário nos Estados Unidos, você tem acesso a mais, tem uma pulverização ali de risco também? Com certeza, Pri. Lá historicamente, sempre existiram essas alternativas, né, de você comprar a terra ou o tijolo ou o imóvel propriamente dito, né, que traz um tipo de risco, né, para o investimento, e você comprar esses REITs, né, que são esses fundos imobiliários. E basicamente a diferença entre os dois é que nos fundos você pode buscar uma classe de ativos específica,
você sempre vai estar fazendo diversificação, não é um imóvel só, às vezes é diversificação de classe de ativos, às vezes é diversificação de localização e de regiões. A gente tem, para gerenciar esses fundos, né, esses REITs, especialistas no setor, que certamente fazem isso muito melhor que nós como indivíduos. Então, sim, existem essas duas alternativas, né? Alguns deles com liquidez, outros com menos liquidez. E é uma alternativa para comprar o imóvel propriamente dito. E esse é um mercado bem desenvolvido, inclusive nos Estados Unidos, né? Um dos maiores do mundo, sim. Muito desenvolvido, com muitas alternativas. E a gente procura lá, com o nosso conhecimento, apoiar, orientar e ajudar a escolher a melhor classe, etc. Muito bem. Bom, a gente está chegando aqui ao final da nossa conversa e, como não poderia deixar de ser, a gente tem aqui a nossa tradição do Insights de pedir aos nossos convidados alguma dica cultural, seja livro, filme, série. Então, Maurício, começando por você, o que você traz hoje para os nossos ouvintes? Pri, olha só, eu terminei esse final de semana de ler um livro que eu estava procurando entender, né? Eu tenho um filho de 22 anos e tenho uma filha de 11. E ficava muito preocupado com o que está acontecendo com o acesso deles aos smartphones e redes sociais. Então eu li um livro que chama, aqui no Brasil, Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, que é um professor psicólogo da Universidade de Nova York, e basicamente ele fala sobre esse assunto, né, o que está acontecendo com essa geração mais recente. Né? E a importância, basicamente o recado dele é assim, até o ensino médio, smartphone nem pensar, né? Um telefone para se comunicar, ok, mas smartphone não. Ou seja, não ter acesso à rede, né? Só no modo telefone. Não acessar redes sociais até o ensino médio também, né? E ele fala sobre a gente criar os nossos filhos de uma maneira um pouco mais livre, menos controlada e supervisionada, para que eles adquiram maturidade suficiente para entrar na vida adulta, que é algo que não acontece recentemente. Eu me eduquei muito com o livro, então eu recomendo para todo mundo que tem filhos ou vai querer ter. Acho que é muito importante. E um tema muito atual e muito necessário, né? Exato. Kleber, e você, o que você traz aqui de dicas para os ouvintes do Insights? Bom, eu tenho passado bastante tempo em aeroportos, em salas de espera, viajando bastante pelo Brasil todo aí. Sobra tempo para ler, então. Sobra para ouvir podcast. Para ouvir podcast, para ver filmes, seriados. Então, eu fico sempre buscando alguma coisa nova para ver. Mas eu gosto bastante de filmes ou seriados baseados em fatos verídicos. Eu tive semana passada revendo um que eu vi quando lançou em 2017, que eu gosto bastante. Chama O Mago das Mentiras. Baseado sobre a história real do Bernard Madoff com Robert De Niro e Michelle Pfeiffer. Então, bastante interessante para quem gosta de entender um pouco de como foi aquele caso. A gente viveu isso no mercado, né, Maurício? Então, revisitar isso sendo transmitido, tentando imaginar como foram algumas conversas, foi bem interessante. E como ele conseguiu convencer tantas pessoas e manter a mentira ao longo de tanto tempo. Como a reputação dele fez com que ele não fosse investigado muito antes, dado o cargo que ele tinha ocupado antes já, né? Ele era acima de qualquer suspeita, exatamente. Né? Muito bem. Este foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. E eu tive o prazer de conversar com Maurício Farias, Head do Bradesco Global Private Bank nos Estados Unidos. Maurício, obrigada pela sua participação. Obrigado, Pri. Vai ser um prazer estar aqui com você sempre que precisar, para a gente explicar um pouco mais como funciona a nossa plataforma tão ampla lá em Miami, atendendo os Estados Unidos. Queria agradecer também Kleber Temple, banker do Bradesco Global Private Bank, meu colega aqui no dia a dia. Kleber, obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, foi um prazer estar aqui com você e com o Maurício. E você que nos acompanha já sabe, né, que o Insights está nas principais plataformas de áudio e no Instagram, no perfil @podcast.insights. Ficou com alguma dúvida sobre esse assunto? Siga ali o nosso perfil e envie sua pergunta nas mensagens. Acompanhe o podcast pelo Insta e fique por dentro das gravações, bastidores e até alguns spoilers. Tchau, até mais!